Entre pensamentos, emoções e escolhas, existe um caminho, o equilíbrio. Eu sou Jéssica Ferreira, psicóloga, e aqui você encontra conhecimento baseado em ciência para compreender melhor a sua mente e aprender a ter uma vida mais equilibrada. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No episódio anterior, eu cheguei a uma conclusão junto com você, que talvez uma das maiores dificuldades de uma pessoa que sofre com ansiedade não seja lidar com o medo, exatamente, mas seja lidar com o não saber, lidar com a incerteza. Se você ainda não viu esse episódio, eu te convido a retornar e assistir, porque vai ser essencial para que você possa compreender esse vídeo e os outros que vão vir a seguir. Nesse episódio, eu quero falar sobre algo um tanto delicado, porque eu vejo no consultório muita resistência por parte dos pacientes quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre preocupação. Engraçado que a maioria dos pacientes dizem o seguinte: mas como é que eu não vou me preocupar? Eu tenho que me preocupar. É óbvio que eu tenho que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com tudo, porque a preocupação ela me ajuda. E, de certa forma, eles estão certos. A preocupação, ela nos ajuda, mas ela também nos atrapalha. Porque se preocupar é muito diferente de se ocupar. E é sobre isso que eu vou falar. Vamos aqui trazer um exemplo prático de preocupação. Eu gosto de trazer exemplos, sabe? Eu acho que isso acaba facilitando a nossa compreensão. Então vamos lá. Vamos imaginar uma pessoa, vamos colocar nome nessa pessoa. Vamos imaginar, sei lá, a Júlia. Vamos imaginar uma mulher chamada Júlia que vai fazer uma apresentação de trabalho. Ela foi convidada a palestrar, foi convidada a apresentar algo no seu trabalho. E ela tem, então, ali o dever de se preparar para isso. Vamos lá. Então a Júlia volta para casa, ela pega o notebook dela, ela abre, ela vai, ela busca uma água, ela pega um café, ela prende o cabelo, ela masca um chiclete. E nessas atitudes, e diante dessas atitudes, ela também passa a ter alguns pensamentos, como: será que essa apresentação vai dar certo? E se não for como eu esperava? E se, e se eles imaginarem uma coisa e eu apresentar outra? E se eu não for tão boa quanto eles pensam que eu sou? E se na hora eu errar as minhas falas e me perder na apresentação? E se as pessoas estiverem com sono e não conseguirem prestar atenção naquilo que eu estou falando? E nisso ela fica, por horas, ali se preocupando. Passa-se então 4 horas. E ao findar dessas 4 horas, a Júlia não escreveu nenhum slide. E ela está extremamente cansada. O que é que você acha que cansou a Júlia? O trabalho? Não. O que cansou a Júlia foi a preocupação, não a ocupação. Percebe? A Júlia tentou prever todos os cenários. Se as pessoas iriam gostar, se ela iria falar bem. E nessa tentativa de prever todos os cenários, ela acabou se cansando. Porque a preocupação, ela é realmente cansativa. Mas se a preocupação é algo cansativo e angustiante, e chato, e que nos atrapalha, obviamente nos atrapalha, por que é que esse comportamento ele se mantém nas nossas vidas? Esse comportamento ele se mantém porque ele dá a falsa ideia de que nós estamos trabalhando. Ele dá a falsa ideia de que nós estamos tentando resolver algo. Então a gente passa a imaginar N coisas e se sente que ao imaginar e ao tentar prever todos esses cenários, nós estamos sendo de alguma forma produtivos. O nosso cérebro, ele imagina o seguinte: olha, se você está se preocupando, então você não está parado. Se você está se preocupando, então você está fazendo algo. Mas perceba, a Júlia, ela se preocupou por 4 horas e nenhum slide saiu. Isso significa que a preocupação, ela é diferente da ação. A preocupação rouba o nosso tempo. Mas por que é que ela funciona? Por que é que ela funciona no sentido de nos manter ali, nos manter sempre preocupados? Por conta desse ciclo, por conta desse conforto que ela nos gera. Então, se eu tenho uma incerteza, eu me preocupo. Porque a ideia que eu tenho é de que eu estou fazendo algo, mas na verdade eu não estou fazendo. A incerteza permanece ali. Essa preocupação só me dá a ideia de que eu estou fazendo alguma coisa. E preocupar-se é diferente de ocupar-se. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que você tem que enviar um e-mail para o teu chefe. Um e-mail entregando a ele algum relatório, algum dado que ele te pediu.
E diante disso, você tem duas alternativas. Ou você abre o teu computador, abre o teu e-mail e começa a escrever, nem que for a primeira linha, ou então você se preocupa. Você começa a pensar, eu estou pensando em enviar isso, isso e isso para ele, mas será que ele vai gostar? Será que ele vai concordar? Perceba, a preocupação, ela muitas vezes rouba a nossa ação. Então, por mais que você tenha escrito ali apenas uma linha, você já agiu sobre o ambiente, você já fez algo. Agora, quando você se preocupa, você tenta lidar com o desconforto da incerteza, com o desconforto de não saber. O seu dever ali naquele momento é escrever o e-mail. Mas tolerar o fato de que eu não sei se o meu chefe vai gostar, é uma incerteza. Tolerar esse fato é tão ruim que eu começo, então, a me preocupar. Vamos voltar aqui na nossa personagem, na Júlia, né? Então, a Júlia, ela tinha que fazer uma apresentação de trabalho e ela tinha que fazer um slide. Vamos pensar que ela tinha uma semana para elaborar esse slide e para se programar, se preparar para essa apresentação. Bom, a Júlia, durante esses 7 dias, durante essa semana, ela começa então a se preocupar com inúmeras coisas que ela não tem controle. Então, ela se preocupa, por exemplo, se as pessoas vão estar com sono, se as pessoas vão prestar atenção, se as pessoas vão gostar do que ela está falando, se vai chover naquele dia, enfim. É uma semana no qual ela se preocupa incansavelmente, ou melhor, cansavelmente, né? Porque preocupação gera um cansaço extremo. Aí ela chega na sexta-feira e faz a apresentação. E ela sai muito bem na apresentação. Ela recebe ali excelentes feedbacks falando que ela apresentou super bem, que foi super pertinente tudo aquilo que ela falou. Bom, vamos pensar então, né? O mais correto seria a Júlia retornar para casa e pensar: nossa, eu me preocupei à toa, deu tudo certo. Poxa, as coisas não foi tão ruim quanto eu esperava. Eu acho que tá tudo bem. Seria muito bom se isso acontecesse com a Júlia. Mas a Júlia, ela acabou de aprender a seguinte coisa: deu tudo certo porque eu me preocupei. Se eu não tivesse me preocupado tanto, talvez não teria sido tão bom assim a minha apresentação. E aí essa preocupação dá essa sensação de eficiência. Essa preocupação dá a sensação de que tudo só ocorreu bem porque de fato ela estava ali preocupada. Isso acaba gerando um ciclo vicioso. Então ela tem uma incerteza, ela se preocupa, ela se dá bem, e aí ela pensa: bom, eu me dei bem porque eu me preocupei. E será que se ela não tivesse se preocupado tanto, ela estaria bem também na apresentação dela? A gente não sabe, não tem como nós sabermos, porque isso é incerto. Essa preocupação, ela é desgastante. Ela traz ali não uma perca de tempo, mas ela consome muito do nosso tempo. De modo que a longo prazo, isso acaba se tornando um comportamento insustentável, não saudável, porque acaba consumindo horas e horas no seu dia no qual você poderia ser produtivo. Como eu disse desde o início desse episódio, preocupação é diferente de ocupação, é diferente de ação. E muitas vezes essa preocupação rouba a nossa performance, porque nós estamos tentando ali prever todos os cenários e isso é exaustivo. Eu tenho um desafio para você nessa semana. Assim como no episódio anterior eu te deixei um desafio, nesse não vai ser diferente. Eu quero que quando você se sentir preocupado, você se pergunte a si mesmo: o que é que eu estou tentando prever? O que é que eu estou tentando me proteger? Será que essa minha preocupação está referente a algo que eu posso fazer? Ou será que essa minha preocupação é referente a algo que eu não tenho controle? Lembra que nós falamos que a ansiedade está intimamente ligada ao desconforto de não saber? É tão ruim não saber, é tão ruim tolerar a incerteza, que eu prefiro me preocupar. Te vejo no próximo episódio, no qual nós vamos falar sobre evitação e comportamentos de segurança. Eu espero você lá. Um beijo.